Hoje nós vamos trazer aqui um tema que é muito pertinente a essa época, né? Em que nós comemoramos a vinda do Cristo no planeta Terra. Nós sabemos que o Cristo não veio exatamente nessa data, né? Todos nós sabemos disso, né? Sabemos até por que foi criada essa data e que, embora ela não seja exatamente o momento do nascimento, da vinda do Cristo, ela representa isso, né? E foi uma associação de coisas que levou a marcar essa data como a data do presente que a humanidade ganhou, que foi a presença do Cristo. E aí, a gente quando vai falar de Jesus, a gente começa sempre pelo Evangelho, né? E tem um apóstolo muito especial que escreveu um dos Evangelhos e que eu, assim, tenho um carinho muito grande, né? Por este Evangelho especificamente, que é o apóstolo João, o Evangelho de João, né? E lá no Evangelho de João, logo de início, né, a gente vai ver o seguinte, a seguinte fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem então. O Verbo era a verdadeira luz, vindo ao mundo e iluminando todo homem. Então, por aqui, nós já temos uma ideia do que a figura do Cristo representa para a humanidade. Primeiro, Jesus, ele é a expressão total da vontade divina na terra. Segundo os espíritos iluminados, em suas mensagens e nos livros psicografados, se nós formos remontar, né, aquilo que é dito em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, nós vamos encontrar referências a Jesus dizendo que a evolução do Cristo se perde na poeira dos sóis. E que Jesus, antes do planeta Terra existir como planeta e escola de almas, Jesus já tinha atingido a condição de espírito perfeito. E ele recebeu este planeta escola chamado Terra, com milhares de almas aqui em evolução, para organizar e conduzir o processo evolutivo destas almas. Nós somos o seu rebanho. Cada um de nós é uma ovelhinha do Cristo, que é o nosso maior pastor, né? Então, ele criou a Terra como planeta e fez com que ela se tornasse habitável para haver a vida material, para que a vida material fosse trazida para os mares do nosso planeta Terra, na forma de aglomerados de proteínas que foram se tornando matéria orgânica.
em que à medida em que o princípio espiritual mergulhava na sua ligação com esse princípio material, foi adquirindo a sua capacidade de se expressar na matéria. E foi evoluindo esse princípio espiritual para tornar-se espírito imortal. E Jesus, conduzindo todo esse processo, com o auxílio de milhares de espíritos já bem evoluídos, para a coordenação de todo esse mecanismo evolutivo e de lei de causa e efeito, a partir do momento que esse princípio espiritual tornou-se espírito imortal. Ele se torna espírito imortal quando se torna capaz de fazer escolhas, como nós comentamos aqui na mesa. Quando nós nos tornamos capazes de pensar sobre algo e fazer opções, nós deixamos a condição de princípio espiritual para nos tornarmos espíritos imortais, responsáveis por nossas escolhas. E aí, diante disso, vários missionários vieram no planeta Terra, na matéria, para nos ensinar o caminho desta evolução. Como nós devemos nos conduzir para que nós consigamos alcançar a meta de espírito perfeito, em sintonia direta com o Criador. Como fazer isso? Vários foram os missionários que antecederam ao Cristo, trazendo modelos de desenvolvimento para o espírito reencarnado. Um deles, que nós todos conhecemos através da Bíblia, foi Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés e do povo judeu, né? Que já tinha desenvolvido a sua percepção de Deus como Deus único, que já havia deixado o terreno do politeísmo, da adoração de imagens, para seguir com a ideia do Deus único, Pai soberano sobre toda a terra e Criador. Então, Moisés trouxe através da sua mediunidade a primeira revelação, onde as noções de justiça, daquilo que é certo, daquilo que não é correto, foram dadas pelas revelações que foram feitas dos espíritos superiores para Moisés e para aquele povo que se adiantara, aquele grupo de espíritos que já se adiantaram na percepção de Deus único, imortal, soberano e criador. E através da revelação trazida por Moisés, nós podemos perceber nela o senso de justiça, onde deixa-se de ter a lei do mais forte para a lei da justiça. Mas ali ainda não estava bem sedimentado a lei do amor, porque ainda se alimentava a visão do olho por olho e dente por dente. A graça e a verdade, então, vieram através de Jesus Cristo. E a sua vinda na terra, ela já começou
através de um modelo, de uma apresentação à humanidade da simplicidade, da humildade, porque Cristo vem à Terra numa família desconhecida, que não tinha nenhuma importância social, e ainda em condições precárias, porque naquela época em que Maria e José foram fazer o censo, quando chegaram em Belém, não havia mais locais para hospedagem, e Jesus veio numa estrebaria. O espírito mais importante, o nosso arquiteto, o nosso engenheiro sideral, aquele que é responsável pelas nossas almas, ele mostrou como nós devemos lidar com as coisas materiais desde o princípio, desde o início, desde a sua vinda. O despojamento, a simplicidade e a humildade. Começou ali, na manjedoura. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Graças a Jesus, nós conseguimos ter uma ideia do que é Deus, do seu amor infinito, da sua inteligência superior. Conseguimos entender que Ele é a causa primeira de todas as coisas, porque Jesus conseguiu, através dos gestos, das palavras, da sua experiência na terra, demonstrar a ação, a presença e o sentimento divino para cada um de nós. O Cristo nos disse: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Jesus, por muitas e muitas vezes, ele quis frisar que era preciso mudar o paradigma da nossa espiritualidade. Na época, lá em meio aos judeus, ainda havia muitos sacrifícios de animais para adoração nos templos. Havia ainda o hábito de se colocar fortunas, ouro, se cobrir de ouro os templos, acreditando que Deus ia dar valor àquela adoração de acordo com a oferta de quem o adorava. Que ele iria fazer diferença entre aquele que derrama moedas de ouro e aquela viúva que tira apenas uma moeda, que era a única que tinha para poder comprar o seu pão, e doa para o templo. Então, Jesus veio confrontar a nossa ignorância naquela época. Não pensem vocês que nós não fizemos parte disso. Nós estivemos lá. Nós participamos. Nós estamos aqui há milênios, vindo
e voltando ao mundo espiritual, e tornando a vir e tornando a voltar, com uma necessidade premente de mudanças. E aí, Jesus, diante da justiça trazida por Moisés, ele vem estabelecer a lei de amor. Porque enquanto Moisés dizia, olho por olho, dente por dente, justiça, Jesus vem dizer, se alguém lhe tomar a túnica, entregue também o restante da roupa que você tem. Se alguém pede a você que caminhe 1000 passos, caminhe com ele 2000. Então Jesus veio confrontar a lei da justiça através da lei do amor. E ele vai transformando a humanidade de uma visão punitiva, vingativa, sobre quem comete algum erro, uma atitude destrutiva, você merece ir para o inferno, né? Sofrer a eternidade, transformando isso na educação conciliadora, dizendo que se os lírios do campo se vestem de uma beleza ímpar, por que nós estamos preocupados se vai nos faltar alguma coisa? O Pai sabe das nossas necessidades e está atento a nos atender naquilo que nós necessitamos. O grande problema é que nós não enxergamos muito bem a nossa real necessidade. Nós criamos novas necessidades quando estamos mergulhados na matéria. Criamos as necessidades em virtude das nossas experiências sensoriais na matéria. Enquanto estamos aqui, nós descobrimos o prazer derivado da matéria. E começamos a criar necessidades em função de obter o prazer. E vamos deixando de lado as nossas necessidades espirituais, que elas é que vão nos conduzir para conquistas eternas, ao passo que aqui, no mundo material, as nossas conquistas são transitórias. Tudo aquilo que nos vem transitoriamente. Nós somos tutores do que nós possuímos, não somos donos. Tudo que nos pertence, não pertence ao nosso espírito. Não vamos carregar conosco para o mundo espiritual. Até mesmo os títulos de nobreza, títulos sociais, tudo isso vai ficar na terra. Faz parte apenas de nossas vivências materiais, que nós devemos dar o devido valor e mérito no limite das nossas necessidades espirituais, não é? O meu reino, diz Jesus, não é deste mundo. O que é que Jesus queria dizer com isso? Ele deixa claro que existe um reino que é diverso deste aqui. Isso foi uma pergunta feita por Pilatos a ele, né? E ele respondeu dizendo que o reino dele não era deste mundo, e que os interesses dos homens, né, neste reino ao qual ele pertencia, era pelo progresso da alma, onde a alma supera o atrativo dos prazeres materiais, né?
Claro que ele não falou com essas palavras que eu estou colocando aqui, né? Mas ele traduziu com outras palavras de acordo com quem escutava. E nesta época ali estava Pilatos, né? Jesus pontua que o reino dele não era desse mundo e ele estava aberto para receber aqueles que lhe ouviam a sua palavra. Então, toda criatura que busca o controle e a reorientação de suas próprias necessidades, em conformidade com a lei do amor, esta criatura, ela é convidada a fazer parte desse reino. É o reino da luz, do entendimento, da paz interior. Pilatos dizia e perguntava para Jesus: tu és rei? E Jesus respondia: sou rei. Não nasci e não vim ao mundo senão para dar testemunho da verdade. E aí Joana de Ângeles, no seu livro Psicografia de Divaldo, ela diz: ali não havia um competidor vulgar, mas um triunfador sobre si mesmo. Então Jesus, como rei, Pilatos estava preocupado se ele tinha a intenção de tomar o lugar dele como governador na Palestina à época. Por isso a pergunta, e Cristo estava sendo acusado disso, de ser um rebelde, de querer fazer uma transformação política no contexto da Palestina, que estava sob julgo dos romanos. E entretanto Jesus disse: meu reino não é deste mundo, e eu vim para testemunhar a verdade. E o que vem com Jesus na sua revelação? Através da lei do amor. Ele vem dizer que nós somos seres que estamos em constante evolução. Nós temos a origem, que é o Criador. E nós temos um destino, que é retornar ao Criador. Nós temos para isso um caminho a ser trilhado. E Jesus diz, através de suas várias parábolas e de suas várias elucidações aos apóstolos, que esse caminho não é um caminho pacífico, é um caminho de lutas, é um caminho de sacrifícios, de renúncias. Não é um caminho por onde mana leite e mel. É um caminho que exige da gente o trabalho de várias virtudes. É um caminho que muitas vezes nos angustia, nos causa dor, nos causa sofrimentos. Porque muito da origem do nosso sofrimento está no nosso egocentrismo, na nossa incapacidade de amar o outro sem esperar nada em troca. A raiz dos nossos sofrimentos está aí. Essa capacidade de amar sem condições, incondicionalmente, é um objetivo a ser atingido. E nós temos que trabalhar as virtudes da alma para atingirmos esse estado de amor. O amor ágape, né? Como foi colocado aqui pelo nosso companheiro Jomar.
Então, diz Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus 11, versículo 28. Jesus ainda disse: não vos deixarei órfãos. Ele disse isso para a gente. Ele sabia que teria que partir, mas ele deixou claro que nós não estávamos sendo abandonados. Então, nós precisamos nos aproximar do nosso pastor. E como que nós, como ovelhas, aproximamos do nosso pastor? Como que nós podemos fazer isso diante de tantas angústias e de muitas vezes de tanto descontentamentos, de tantas diferenças de toda a natureza, físicas, diferenças geográficas, diferenças sociais? Como que nós vamos conseguir fazer isso? Então, como sintonizar com o Cristo? Para que nós busquemos nos aproximar do nosso divino pastor, é preciso que nós nos despojemos do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade, para nós conseguirmos alcançar a sua presença, sentir a sua presença. E se nós conseguirmos fazer isso através de pequenas atitudes diárias, de caridade ao próximo, gestos pequenos de amor, pequenos pensamentos amorosos que nós lançamos para o espaço, em que nós envolvemos pessoas nessa energia amorosa, porque muitas vezes nós não conseguimos auxiliar diretamente uma criatura em sua necessidade, mas nós conseguimos emitir uma energia positiva, fortalecendo o seu anjo guardião, fortalecendo aquele espírito que é responsável por aquela criatura, pela sua encarnação, para que ele possa influenciá-la e através da influência benéfica fazer com que esta criatura ache o bom caminho para solucionar as suas dificuldades. A prece, o pensamento positivo, os pequenos gestos de bom dia, boa noite, um sorriso simpático, são todas estratégias que nós podemos lançar mão para estarmos em sintonia com o Cristo. E como que Ele pode estar presente e aliviando as nossas dores? Ele o faz através de toda a pleiade de amigos espirituais que estão constantemente visitando os nossos lares, acompanhando-nos no nosso trabalho, onde está a dificuldade, ali chega o socorro. E muitas vezes através do próprio Espírito encarnado, do nosso parente mais próximo, do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho, que se tornam instrumentos do Cristo para nos auxiliar e aliviar as nossas dores. Então, a divina providência age conosco constantemente,
constantemente. Só que muitas vezes nos enovelamos tanto no casulo da dor que a gente não percebe a luz que nos envolve, que a gente não percebe o auxílio que bate na porta. Então precisamos sair um pouco de nós mesmos, oferecer um pouco mais de nós mesmos aos outros, para que percebamos a presença dos outros em nossa vida, como instrumentos da providência divina e do Cristo, agindo diariamente para nos socorrer. E o que Jesus espera de cada um de nós, dos homens, das suas ovelhinhas, o que Ele espera? Ele diz: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Quando entrardes em uma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, que você saia dali tão equilibrado quanto entrou. Não se desequilibre diante dos tormentos alheios. Mantenha a sua paz interior, a sua fé, a sua confiança, a sua persistência, a sua coragem e, sobretudo, a sua resiliência. Resiliência quer dizer: se há algo que não está no seu alcance resolver, não se aflija por aquilo, porque não depende de você. Faça orações, emita bons pensamentos, dê conselhos quando for pedido, opine quando for chamado a opinar, mas não se flagele com uma dor que você não tem mecanismos, formas, maneiras de resolver. Faça o que está ao seu alcance. Quando Jesus diz: curai os enfermos, muitas vezes Ele pede que nós sejamos capazes de ser empáticos, entender o sofrimento, ouvir o que o outro está querendo te dizer, às vezes desabafar, para poder ter um pouco de paz, desafogar um pouco as mágoas que carrega no coração. Às vezes basta ser um bom ouvinte para promover uma cura, para diminuir uma dor, né? Então, o que o Cristo espera de cada um de nós é que cada um de nós, na nossa condição de espírito em evolução, cheio de erros e acertos, que possamos fazer o melhor onde nós somos chamados a atuar. O melhor que nós possamos fazer é dentro do limite das nossas forças. Nós não temos a pretensão de ser o Cristo, não é? Não podemos ter a pretensão de ser um espírito totalmente evoluído, porque nós vamos levar séculos, séculos e séculos para promover essa evolução dentro de nós. O importante é que o passo seja dado e que nós não fiquemos estacionados. Tem uma frase muito boa que todo mundo já ouviu falar e que eu gosto muito: que nós sejamos hoje melhor do que ontem, mas nunca
melhor do que amanhã. Então, que nós façamos esse progresso gradual, contínuo. Que sejamos hoje melhor do que ontem e que amanhã sejamos melhor do que hoje. Não é? E isso é o que o Cristo pede de cada um de nós. Pequenos gestos, grandes obras, né? E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Aí Jesus responde: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então Jesus vem nos dizer: nós temos que fazer o bom combate, como disse Paulo, o bom combate. E esse bom combate é no dia a dia, com pequenos gestos. Jesus estava ali numa casa onde pessoas eram consideradas pessoas de vida fácil, de má vida, que não eram confiáveis. Mas são essas criaturas que, como nós, estão em evolução e precisam do remédio, porque estão enfermos. E a presença de Jesus ali era um remédio para essas almas. A mudança, provocar uma mudança de paradigma. Então disse Jesus que não veio trazer paz à terra. E quem acha que crer no Cristo e frequentar um templo cristão, seja ele qual for, basta você frequentar que você já está salvo, E você, se você frequentar, você vai ter a paz que você tanto deseja. Aí vem a pergunta: paz? Que paz que a gente quer? Nós queremos a paz da acomodação? A paz em que eu chamo a paz da preguiça? Eu quero uma vida que não me exija muito esforço para nada? É essa paz? Será que a paz para mim é não ter tantas atividades? É não ser tão desafiado no seu dia a dia? Será que a paz para mim é a paz da inércia? De eu ter tempo de deitar numa rede e gastar horas mexendo no celular? E hoje é assim, né? A hora que você tem um prazinho é o celular. Será que eu quero ter horas para só mexer no celular? Não ter obrigação nenhuma? Será que a paz é a paz do vigor físico? Eu só vou ter paz quando eu tiver uma saúde plena, eu estiver plena de saúde, sem nenhum problema de doença? Será que a paz é a paz da família perfeita? Eu só vou estar em paz na hora que não houver nenhuma discussão, nenhum desentendimento, nenhuma aresta dentro do meu núcleo familiar, onde todo mundo se entende perfeitamente e concorda em tudo? Será que essa paz que eu tanto gostaria de ter é aquela paz da supremacia do ego? Será que eu quero aquela paz onde a minha palavra é a última palavra, a única palavra e todos obedecem? É assim que eu vou ter paz? Quando todos me obedecerem e concordarem comigo e se submeterem à minha vontade? Não é essa a paz do Cristo. Esta é a paz que nós muitas vezes estamos buscando, achando que o Cristo vai nos proporcionar. E não é assim. Ele veio trazer a espada. A espada no sentido de luta, de aprimoramento, de mudança, de transformação.
de libertação. A espada aqui, no sentido de luta diária do próprio eu interior que nós temos, que nós brigamos conosco mesmo no dia a dia. Porque às vezes temos um desejo, nosso ego tem um desejo, e o nosso superego, que é a nossa consciência elevada, diz para ele: opa, você não pode ter isso, não é por aí, isso vai te trazer problema, se reoriente, né? Então disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está em João 14, versículo 6. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, o Evangelho de Jesus é a segunda revelação trazida pelo nosso pastor e que vem hoje sendo explicado de maneira mais simples, detalhada, de maneira inteligente, para fazer com que a nossa fé se fortaleça na razão e no conhecimento, na ciência, através da doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Então, o Consolador prometido pelo Cristo, quando disse que não nos deixaria órfãos, veio através da terceira revelação, a doutrina espírita, como instrumento de explicar a palavra do próprio Cristo, reavivando-a, tornando-a compreensível, moderna, tornando-a atuante nos dias que nós estamos vivendo, no nosso presente. Não uma letra morta no passado, né? E aí, eu quero trazer para vocês direto aqui de João, capítulo 15, versículo 12, as palavras finais que creio que Jesus falaria e falou, né, no Evangelho, para nós, para que a gente entendesse o seu papel conosco. Diz Jesus: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, essa é a palavra do nosso pastor para nós,
que somos as suas ovelhas. E que Jesus continue conosco, nos dando sempre a chama da vontade, para que tenhamos ela acesa para a transformação e libertação das nossas almas, das algemas que criamos ao longo da nossa eternidade. E que nós possamos ser a cada dia melhores, um pouco mais do que somos hoje. Obrigado pelo carinho de todos, muita paz, que Jesus nos abençoe.